Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vamos aqui hoje para a nossa aula sobre acentuação gráfica. Pessoal, este vídeo marca o início de uma nova playlist aqui no canal. Quem me acompanha há algum tempo já sabe qual playlist é essa, a playlist de ortografia. Então nós concluímos na última aula fonética e fonologia e agora vamos dar início à ortografia, que é o estudo da grafia das palavras. Tudo bem? Eu decidi começar por um assunto que confunde muita gente, no qual as pessoas têm bastante dúvida, que é acentuação gráfica. Esta aula, pessoal, será dividida em duas partes. Por quê? Porque a acentuação gráfica é um assunto muito denso. Existem muitas regras. Nós levaríamos muito tempo para estudar tudo em uma aula só. Fora que você também não aprenderia por completo. E o objetivo é que você aprenda. Então eu resolvi dividir esta aula. Hoje será a parte 1, em que nós falaremos sobre as regras básicas de acentuação, e na próxima semana a parte 2, em que nós vamos falar sobre os casos especiais, certo? Então, bora lá! Lembrando que, para entender a acentuação gráfica, é importante que você já tenha assistido a minha aula sobre sílaba tônica, porque você tem que saber o que é uma palavra monossilábica, uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona. Hoje nós vamos usar todas essas nomenclaturas. Então, caso você ainda não tenha assistido a aula anterior, eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês, certo? Pessoal, antes de começar a falar sobre as regras de acentuação propriamente, vamos retomar os acentos que existem na língua portuguesa. São, na verdade, 3. O acento agudo, que é virado para a direita, como vocês podem ver aqui. O acento grave, que é virado para a esquerda, indica crase. Este aqui, pessoal, nós discutiremos quando nós formos estudar morfossintaxe, morfologia, sintaxe, porque este acento aqui é indicativo de crase. E crase é algo que nós não estudamos em ortografia, tá? Então, eu coloquei aqui só para vocês se lembrarem da existência dele, mas nesta aula não falaremos sobre isso ainda, tá? E nós temos também o circunflexo, que as pessoas esquecem o nome e chamam de chapeuzinho. Ah, professora, eu tenho que fazer o chapeuzinho? Sim, o circunflexo, tá? Então, por hoje, grave o acento agudo, virado para a direita, e o acento circunflexo, que tem a forma de chapeuzinho. Bom, como é que nós vamos usar esses acentos? A ortografia estabeleceu regras de acentuação baseada na sílaba tônica das palavras. Então, as palavras monossilábicas têm uma regra, as oxítonas têm outra, as paroxítonas têm outra e as proparoxítonas têm outra, tá? Lembrando que toda palavra tem uma sílaba tônica, como eu disse na aula anterior. Toda palavra tem uma sílaba que vai ser pronunciada com mais força do que as demais. Não quer dizer necessariamente que aquela sílaba será acentuada, mas na pronúncia ela vai se sobressair. Então vamos dar início à nossa aula falando sobre as palavras monossilábicas tônicas. O que é uma palavra monossilábica? O prefixo mono quer dizer um. Então, uma palavra monossilábica é uma palavra que tem apenas uma sílaba. E se eu falo monossilábica tônica, quer dizer que a palavra vai ser forte, vai ser tônica, certo? Quando é que eu vou acentuar uma palavra monossilábica que não se separa em sílabas? Em geral, nós estamos falando de palavras de 2 a 3 letras, tá? São acentuadas as monossilábicas terminadas em A, por exemplo, lá. Lá é um monossílabo, porque eu não consigo separar em sílabas, ele é indivisível. Então, lá recebe acento porque é terminado em A.
Quando eu tenho um monossílabo terminado em as, mesma coisa. Eu vou dar um exemplo, a palavra mas, meninas mas. O mas também recebe acento no A, porque é um monossílabo terminado em as. Então, vamos nos lembrar de que aqui o plural não vai interferir, certo? Também serão acentuados os monossílabos terminados em E, como, por exemplo, fé. Não podemos separar fé em sílabas, né? Se eu separar em sílabas, eu acabo com a palavra, ela deixa de existir. E é terminada em E, então eu coloco acento. Fé. Vou dar outro exemplo de monossilábico terminado em S. Pés. Sabe os seus pés? Que você usa para andar, para correr. Então, pés. Pés é um monossílabo terminado em ES. Recebe acento. Pés, tá? E as monossílabas também receberão acento quando forem terminadas em O, como, por exemplo, o caso da palavra dó. Dó, vocês sabem, recebe acento, até porque se eu não colocar o acento em dó, eu estou dizendo do, né? Aí nós temos um acento que distingue duas palavras. Distingue, não distingue, ok? A pronúncia correta é distingue. Se fosse terminado em os, também receberia acento. Vamos usar como exemplo a palavra pós, de pós-graduação. É um monossílabo, é terminado em OS, então eu coloco o acento, como que é o nome desse acento? Agudo, perfeito. Então, em todos esses casos aqui, os monossílabos recebem acentos. Em geral, é mais fácil para nós gravarmos a acentuação dos monossílabos. Por quê? Porque as palavras do tipo monossílabas são muito curtinhas e elas são usadas com muita frequência no nosso dia a dia. Então, de tanto nós usarmos, a gente acaba gravando quando tem acento e quando não tem. Agora, nós vamos falar sobre as palavras oxítonas. Professora, oxítonas. Não lembro o que é isso, palavra oxítona. Bom, caso você esteja na correria e não tenha tempo de ver a aula que eu deixei no card, uma palavra será oxítona quando a última sílaba for tônica. Tem uma palavra que nós usamos todo dia que é oxítona. Você. Você. Tem duas sílabas. Qual é mais forte? O C. Então é uma oxítona, porque a última sílaba é tônica. Isso eu explico em detalhes na nossa última aula, tá? Eu realmente recomendo que vocês assistam para ter mais clareza sobre essas nomenclaturas, porque ortografia, na verdade, é sobre nomenclaturas, tá? Então, as oxítonas serão acentuadas quando forem terminadas em A. Então, por exemplo, sofá. Se eu dividir em sílabas, sofá, oxítona. O fá é tônico, termina em A, então eu preciso necessariamente colocar o acento aqui. Maracujás, lembra que eu falei que o plural não interfere? Maracujá é acentuado, maracujás também, né? Palavras oxítonas. Também serão acentuadas as oxítonas terminadas em E, como o exemplo que eu acabei de dar, você. Bebês, né, que está no plural. Para você saber qual é a sílaba tônica de uma palavra e conseguir fazer essa distinção entre oxítona, paroxítona, proparoxítona, chame a palavra. Quando eu falo, por exemplo, você, eu prolongo a sílaba C, então eu sei que ela é tônica. Isso ajuda bastante na hora de fazer a distinção, tudo bem? Também serão acentuadas as oxítonas terminadas em O. Por exemplo, avô, avós ou avó também, mesmo que eu não tivesse o S, receberia acento, né? E as oxítonas têm um caso bem interessante, bem particular, que são as oxítonas terminadas em ou, no plural, vai para ens. Eu coloquei aqui uma palavra que eu já vou aproveitar para ensinar a vocês como curiosidade, porque tem bastante gente que não sabe. Você sabia que a palavra parabéns é, na verdade, o plural de parabéns?
Eu ia morrer sem saber disso, professora! Então quer dizer que quando eu dou feliz aniversário para alguém, eu dou muitos parabéns. Exatamente. Por isso que quando você vai fazer a concordância, você tem que dizer meus parabéns. Parabéns atrasados. Porque parabéns é o plural de parabéns. Eu posso falar meu parabéns? Parabéns atrasado? Pode. Ninguém vai usar assim no dia a dia. Eu mesma não uso, mas você pode. Então, veja. Tanto parabéns quanto parabéns são oxítonas. Parabéns! Parabéns! A última sílaba é tônica. E eles são terminados em, ens, né, no plural. Então, eu coloco o acento aqui no E, certo? Então, esta foi a primeira parte desta aula. Agora eu vou apagar a lousa e nós vamos falar sobre a acentuação das palavras paroxítonas e proparoxítonas. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Vamos finalizar a primeira parte das regras de acentuação gráfica. Caso você ainda não tenha deixado o seu joinha, clique aí no like, no botão gostei para me dar uma forcinha, tudo bem? Pessoal, agora nós vamos falar sobre a acentuação das palavras paroxítonas. Quando uma palavra é paroxítona? Quando a penúltima sílaba for a mais forte. O meu nome é uma palavra paroxítona, como eu disse na última aula. Renata, Renata. O na é tônico, é a penúltima sílaba, então é paroxítona. E é aqui que o bicho começa a pegar. Por quê? Porque em língua portuguesa, a maioria das palavras são paroxítonas. Vocês já repararam? Bom, a língua portuguesa tem milhões de palavras, mas se você for agrupá-las em grupos, o maior será o das paroxítonas. Por ser a classificação que mais engloba palavras, é também a que mais tem regras, né? Então, é um pouco mais complicada do que as monossílabas e as oxítonas. Mas não se preocupe que eu vou te explicar e você vai entender. Vamos lá então. As paroxítonas são acentuadas quando terminam em i, ou is, ou us. Por exemplo, lápis. Chama a palavra lápis. É paroxítona. O lá é mais forte que o pis. Então, lápis. É terminada em i, em is. Então, eu coloco acento. É claro que você vai colocar o acento na sílaba tônica, né? Então, a sílaba tônica é o lá, por isso é ele que recebe o acento. Bônus é uma paroxítona terminada em us, então vai receber acento no o, né? O acento circunflexo no o. E aqui nós temos um caso interessante. As paroxítonas também serão acentuadas quando terminarem em ão e Professora, eu já ia te falar que você esqueceu um acento ali em cima. Você falou que os acentos da língua portuguesa são o agudo, o grave e o circunflexo. Você esqueceu do tio. Não, gente, o tio não é um acento. Como assim não é acento, professora? Eu coloco ele nas palavras, ele é acento sim. Lembra nas aulas de fonética e fonologia que eu falei para vocês sobre nasalização, que é quando o som sobe para o nariz e sai pela cavidade nasal? Pois é, o tio, foneticamente falando, não é considerado o acento, tá? O tio é um sinal de nasalização, tá? Então, nós usamos como um acento, vamos dizer assim, mas ele não é. Ele é usado para indicar nasalização. Isso é mais uma questão de nomenclatura, tá? Só tem que tomar cuidado com isso. Porém, aqui, quando eu tiver uma palavra paroxítona terminada em nhã ou em ão, ela vai sim receber acento. Veja o caso de sótão,
que aqui no Brasil não é tão comum, mas nos Estados Unidos eles têm bastante, né, nas casas. Só, tão. É claramente uma paroxítona e termina em ão. Olha o som aqui no nariz. Então, eu coloco o tio no A para indicar nasalização, mas a sílaba tônica não é o tão, é o só, tão, tá? Então, muito cuidado com o tio. Veja que aqui eu coloquei o tio, mas não é sílaba tônica, só tão. Eu estou apenas indicando que quando eu pronuncio o ão, o som sobe para a minha cavidade nasal. Muito cuidado, tá? Mas a tônica é o só. Então, isso aqui é o tipo de pegadinha que pode cair em prova. Se você se deixar levar por aquela regra de que a sílaba acentuada é tônica e não souber que o tio não é um acento, mas sim o sinal de nasalização, você pode perder a questão por causa disso. Então, grave. Tio não é acento, é sinal de nasalização, tá? O acento desta palavra não é o tio, é o agudo, tá? E também serão acentuadas as paroxítonas terminadas em Por exemplo, álbum, o álbum de família, o álbum de fotos. Álbum. Ela começa bem forte e termina fraca. Paroxítona. Coloque o acento no A, certo? Aqui, as paroxítonas também recebem acento quando forem terminadas com algumas letras específicas. Com R, com X, com L, com N e com PS. Professora, para. É muita regra. É bastante regrinha, gente. A ortografia tem muitas regras, mas eu vou te dar uma dica para você aprender a acentuação. Leia. Eu falo para todo mundo que está estudando língua portuguesa. É importante estudar ortografia? Claro que é. Tudo que a gente estuda em língua portuguesa é importante. Nós estamos falando do nosso idioma, do que nós usamos para nos comunicar. Claro que é importante. Mas é mais fácil você gravar a acentuação das palavras por meio da leitura, tendo contato com elas. Porque aí você não vai precisar ficar se lembrando da nomenclatura. Você vai se lembrar, eu já vi essa palavra no livro, na revista, no jornal, no blog, ela é acentuada. Então é mais simples do que ficar gravando nomenclatura e poupa tempo. Mas enfim, paroxítonas terminadas em R, como por exemplo éter, recebem acento. Terminadas em X, como tórax, recebem acento. Terminadas em L, como difícil ou fácil. Diga-me, essa aula aqui está muito fácil ou muito difícil? Ou meia boca? De qualquer maneira, tanto fácil quanto difícil são paroxítonas, porque a penúltima sílaba é tônica. E são paroxítonas terminadas em L, por isso que elas precisam receber o acento. E aqui um caso particular, terminadas em N também, como pólen. E aqui um caso particular é o das paroxítonas terminadas em PS, como por exemplo bíceps. Bíceps tem acento, viu, gente? Bíceps. Paroxítona terminada em PS. Coloque o acento no I. Por fim, paroxítonas serão acentuadas quando forem terminadas em ditongos. Professora, o que é ditongo mesmo? Bom, lembrando que aqui no canal nós já temos a nossa playlist de fonética e fonologia. Caso você queira estudar ditongo em detalhes, tem uma aula completa lá sobre hiato, ditongo, tritongo, todos os encontros consonantais. Mas, para fazer uma revisão, um ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba, só para você se lembrar. Então veja, água, que nós bebemos todo dia, beba água, muita água, no mínimo 2 litros. Água, paroxítona, terminada em ditongo, 2 vogais, ou, seguindo a nomenclatura da fonologia, uma semivogal e uma vogal é acentuada no A. Colégio, professora, não fala essa palavra,
porque assim, eu não aguento mais estudar, não aguento mais ouvir falar em escola, colégio. Bom, colégio é terminado também em ditongo, 2 vogais, ou semivogal e vogal. Então, é paroxítona, porque o lé, que é a penúltima sílaba, é tônica, então recebe acento. Colégio, certo? Essa aqui foi a parte mais difícil da aula de hoje, tá? As mais complexas, nas regras básicas, as palavras mais complexas de se acentuar são as paroxítonas, justamente porque estão em maior número. Agora, nós vamos falar sobre as proparoxítonas. Pessoal, é o seguinte, se você não lembrar nada desta aula, você precisa lembrar do que eu vou falar agora. Se você se lembrar das regras das proparoxítonas, pelo menos, eu já serei uma professora muito feliz. Em primeiro lugar, o que é uma palavra proparoxítona? É uma palavra cuja antepenúltima sílaba é a tônica, é a mais forte. Essas são as palavras mais raras em língua portuguesa e, por isso, todas as proparoxítonas recebem acento. Isso é o que você tem que gravar da aula de hoje. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas. Eu não posso ter uma palavra proparoxítona sem acento, tá? Vamos entender isso. Música. Veja. Última, penúltima, deixa eu separar assim, que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Chame a palavra música. O mu é tônico, então é uma proparoxítona. Tem que receber acento. Tem. Até porque, se não receber acento, eu vou seguir o meu cérebro vai seguir aquela regrinha de que a maioria das palavras em língua portuguesa são paroxítonas. Aí, se não tiver acento, eu vou ler música, e não é música, é música, música. Então, não pode esquecer do acento. Lâmpada, lâmpada. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Proparoxítona, lâmpada. Coloque acento. Gramática, que eu amo de paixão, mas a maioria das pessoas odeia. Gramática. Última, penúltima, antepenúltima. Gramática. Aqui, ó, o acento no má. Professora, e a sílaba antes da antepenúltima? Da antepenúltima sílaba para trás, não precisa se preocupar, porque a sílaba tônica de uma palavra ou vai ser a última, ou vai ser a penúltima, ou vai ser a antepenúltima. Para trás disso, não vai ter sílaba tônica, não vai ter acento, porque você não vai dar conta de pronunciar, tá? Exército, exército. Veja o acento aqui, que é uma proparoxítona também. Então, grave isso. Toda palavra proparoxítona é acentuada, tá? Agora, para que você consiga assim colocar em prática o que você aprendeu hoje, eu vou propor um exercício para que vocês façam nos comentários. Selecionei aqui 4 palavras comuns no nosso dia a dia que são acentuadas e removi os acentos. O que eu quero que você faça? Eu quero que você nos comentários, acentue as palavras, escreva as palavras com seus respectivos acentos e justifique para mim por que ela é acentuada. Todas elas nós usamos no nosso dia a dia, todas. Pé, café, amo café, tênis, informática. Eu sei que você sabe onde vai o acento nessas palavras, mas eu quero que me diga por quê. Exemplo. Pé. Pé recebe acento porque é uma palavra. Café recebe acento porque é justifique. Aplique as regras que eu ensinei para você hoje. Vamos parar por aqui, porque senão é muita informação para vocês.
Façam um exercício para praticar. Semana que vem, nós vamos para a segunda parte de acentuação gráfica. Aí nós vamos estudar as regras especiais. Nós vamos estudar, por exemplo, a acentuação dos hiatos, o trema, quando é que eu uso o trema, tá? Vamos falar sobre casos bem específicos, verbos também, acentuação de alguns verbos. Então, fique ligado na aula de semana que vem. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe este vídeo com seus amigos que estão estudando para o vestibular, para o concurso, que estão precisando de ajuda em língua portuguesa na escola e, por favor, deixe o seu joinha no vídeo porque me ajuda demais, tá? Pessoal, muito obrigada por assistir. Eu espero que vocês todos tenham uma excelente semana, bons estudos e até sexta-feira que vem. Um abraço, tchau, tchau!